Ressaltando que convidamos para estar conosco nessa live de hoje a senhora Sandra Shirley de Almeida, que é a nossa presidente aqui no CEAS, né, o Conselho Estadual de Assistência Social do nosso estado, e subsecretária de Assistência e Desenvolvimento Social pela CETADES. Convidamos também a Maria Lúcia Secote Filizono, presidente exonerada do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Convidamos o senhor Anacleto Brunol Júnior, presidente do Conselho de Assistência Social do município de Castelo, aqui do nosso estado também. E como nosso mediador de hoje, a gente tem o nosso parceiro aí de sempre, né, Rosenberg Moraes Caetano, que é o conselheiro do CEAS, está enquanto secretário adjunto da mesa diretora e presidente do nosso conselho aqui da CETADES também, vinculado à CETADES, que é do CONSEA, né, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do nosso estado. Então, vou passar a palavra aí, a coordenação dessa reunião, dessa nossa live, né, de hoje, para o nosso amigo Rosenberg. Bom dia a todas, a todos, a todes. Bom dia de maneira especial a Sandra Shirley, presidente do Conselho Estadual de Assistência do Estado do Espírito Santo, a guerreira Lúcia Secote, presidenta destituída do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Bom dia, o guerreiro Anacleto, do sul do Estado do Espírito Santo. E dizer para vocês da alegria de estarmos reunidos, mas, ao mesmo tempo, da tristeza, né, à democracia, por estarmos descomemorando um ato jurídico, que é o Decreto 9759 de 2019, né? Esse decreto ele foi editado no dia 11 de abril de 2019 pelo governo federal, e o principal marco de uma onda sistemática contra a democracia, contra a participação social, e esse decreto ele provoca a extinção de diversos órgãos colegiados e a descaracterização de tantos outros. Mas o movimento social, a sociedade civil, ela não fica parado, ela não aceita, ela discute a todo momento tudo aquilo que é contra a democracia. E uma organização da sociedade civil, diversos segmentos reunidos, pensaram para não deixar essa memória morrer, em discutir em diversos momentos, em diversos espaços, essa descomemoração. Esse assunto foi pautado em duas plenárias ordinárias do CEAS, e a presidente Sandra Shirley disse, não, nós temos que estar debatendo, porque sabemos o que isso representa. E aí pensamos nessa live que está acontecendo nessa manhã de sexta-feira. Até o momento estamos com 21 pessoas na sala, sabemos que outras mais virão, né? E aí nós já vamos passar para a nossa debatedora, Lúcia Secote, que já vai fazer a sua acolhida, e a gente quebra um pouquinho do protocolo, começando pela Lúcia e não pela Sandra, porque a dinâmica que nós pensamos é trazer como que aconteceu a nível nacional. Então, a Lúcia vai se apresentar, vai fazer a fala dela no tempo de 15 minutos, depois a Sandra faz a acolhida dela e coloca para nós como que este acontecimento a nível nacional repercutiu na esfera estadual. E depois o nosso guerreiro Anacleto faz a sua acolhida e traz como está repercutindo tudo isso lá na base, lá nos municípios. A gente pede para que todos os presentes mantenham os seus microfones desligados,
Informamos que as nossas inscrições irão se abrir após a fala do nosso último debatedor, né? E que cada um terá o tempo de 3 minutos para suas manifestações. Então, agora nós passamos a palavra para a nossa querida Lúcia Secotti, pelo tempo de 15 minutos, apresentar suas considerações e trazer para a gente o que representou essa triste página da história brasileira. Lúcia, é com você, Gueia. Obrigada, Rosenberg. Obrigada, Espírito Santo, por acolher a nossa luta. Com muita alegria, né, que eu estou nesse espaço e eu me sinto honrada, né, por ter meu nome sido contemplado aí nas discussões, porque é importante a gente conversar, né, nos estados o que vem acontecendo. O que nós estamos vivenciando, como eu já vi, né, algumas colocações, né, que os conselhos municipais estão fragilizados. E essa fragilização não é por acaso. Em 2019, o colegiado, como vocês, que são conselhas, né, estadual e municipal, sabe muito bem que o primeiro ato normativo desse governo atual, federal, foi a extinção do Conselhas, né? Nos surpreendeu muito, já naquele início, ele já colocar na MP 870 a extinção dos Conselhas. Desde esse momento, eu, presidente na época do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, então hoje eu sou uma presidente destituída desse colegiado, não sou exonerada, sou destituída, fui tirada do meu cargo. A gente já né, havia, né, os burburinhos do que poderia acontecer entre, né, naquele período do governo de transição, do final de outubro, quando ele efetivamente foi eleito, até a posse no dia 1º de janeiro. E realmente se concretizou com a extinção do Conselhas. Em abril, foi publicado, né, esse decreto 9759, né, que a gente chama de revogaço. Esse decreto ele mexeu com toda a participação social, inclusive, né, no final desse decreto tem lá a revogação do decreto do 2014 sobre a participação social, da Política Nacional de Participação Social. E por que isso tem a ver com esse contexto nosso de sociedade? Sem participação social, que é um direito universal, está declarado na Declaração Universal de Direitos Humanos, no seu artigo 21, que é um direito nós, cidadãos, participarmos das decisões públicas. O dinheiro não é público? As decisões não são públicas? Não tem que se dar transparência? Por que a sociedade civil não pode participar se o dinheiro é público, se as decisões são públicas? Então, essa é um direito nosso garantido, né, na Declaração Universal e garantido também na nossa Constituição de 88. Então, em abril de 2019, nos 100 primeiros dias desse governo, eles publicam esse decreto. Esse decreto mexe com todos os conselhos, extingue, limita e diversas outras situações. E depois desse decreto, em abril, em maio, o CONAMA já foi atingido. Em junho, foi o CNDI. Nós fomos destituídos em junho de 2019. Eu só vou dizer alguns, né? Em setembro, foi o CONANDA. E em dezembro, foi o CONAD. Pessoa com deficiência, criança, adolescente, pessoa idosa, né? Meio ambiente, só para dizer alguns para vocês, e a segurança alimentar, que foi o primeiro, como eu já havia dito. E isso reflete na desmobilização. Isso eu falando dos colegiados nacionais atingidos. Para nós, como pessoa idosa, que é a pauta, que é o segmento, né, que eu venho atuando há muito tempo, nós fomos destituídos em junho. Em junho, nesse decreto que nos destituiu, que foi o 9.893, não sei se vocês têm conhecimento, foi definido por esse decreto que o presidente fica sendo presidente exclusivo, o titular da Secretaria Nacional da Defesa das Pessoas Idosas. Então, aí já tem uma quebra da participação, além da participação social,
da democracia, porque está se impondo um presidente. Então, nosso conselho hoje ele tem um presidente biônico, definido por esse decreto. Então, e aonde a gente viu esse processo de presidentes biônicos? Num processo que a gente viveu de 64, né, até, né, a redemocratização, o período de redemocratização, quando acontece, né, ali começa em 84, com as diretas jás, e vem acontecendo, né, até a promulgação da Constituição em 88. O que isso chama atenção? Que uma outra característica, se a gente for fazer uns comparativos de constituições, o período que a gente teve mais, vamos dizer assim, uma administração pública federal por decretos foi no período de Getúlio. Lá na década de 30, onde eram sempre muitos decretos. Então, toda vez que um governo, né, federal, ou estadual, ou municipal, exercita a sua administração, a sua gestão só por decretos, isso já vem, dentro desse decreto, o autoritarismo, porque assim, é uma instância democrática, que é o executivo, que está impondo um desejo seu. Não foi discutido, no nosso caso, não tivemos audiências públicas, não foi discutido isso para se tornar uma lei. Então, essa é a diferença que também é importante a gente pontuar para que a população entenda. Quando se define por decreto, é o executivo unilateralmente tomando uma decisão. Quando se promulga, quando se tem uma lei, a gente tem toda uma discussão com a sociedade, passa pela Casa Legislativa, para daí, né, no nosso caso, passa no Congresso, passa na Câmara e no Senado, ou no Senado e na Câmara, quer dizer, em duas casas legislativas, para daí se tornar lei. Então, essa é a diferença que a gente muitas vezes esquece. É um ato, né, que é claro que mesmo, né, para ser uma lei precisa o presidente assinar essa lei, mas houve toda uma discussão por trás disso, houve toda uma participação social, houve todo um controle social dessa legislação, diferentemente de um decreto. Então, isso é importante a gente pontuar, para que as pessoas entendam por que nós estamos descomemorando esse decreto. Não só esse, é claro, muitos outros decretos, mas esse decreto em particular, porque ele revoga a participação social, não só o decreto anterior, do governo anterior, mas toda a participação social em diversos conselhos nacionais, o que eu dei o exemplo, né? Em maio foi o CONAMA, em junho o CNDI. Em setembro, o CONANDA, e em dezembro, o CONAD. E se a gente faz uma análise desses quatro, né, pegando esses quatro conselhos nacionais, o CONAMA passa a ter, né, o Conselho já foi extinto lá de início, mas o CONAMA passa a ter eleição, não passa a ter mais um processo eleitoral para o seu colegiado, ele passa a ser sorteio. Então, é uma loteria. Então, você pode ser sorteado, a instituição de meio ambiente pode ser sorteada e ela não desejar estar presente no colegiado, como aconteceu recentemente. No nosso caso, no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, a gente tem um presidente exclusivo, que é o titular da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. E aí nós tivemos, como o CONAMA, nós tivemos uma redução de 14 representações da sociedade civil, nós passamos para 3. E de 14 entidades, 14 representações governamentais, nós passamos para uma. Por que uma? Porque é o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos que detém as 3 cadeiras do governo, que são 3 secretarias do mesmo ministério. Então, acaba com toda a transversalidade na pauta da pessoa idosa. Eu estive aí com vocês em agosto de 2019, participando da Conferência Estadual da Pessoa Idosa, uma conferência belíssima. Esteve presente o governador, no encerramento esteve presente a vice-governadora, né? Foi uma conferência importantíssima, com discussões importantíssimas, com eixos importantíssimos, discutindo a educação para a pessoa idosa, discutindo os direitos da pessoa idosa, a garantia dos direitos fundamentais. Aí, em setembro, eles vêm e publicam um outro decreto que afeta o CONANDA. O CONANDA conseguiu reverter, no final de dezembro de 2019, por uma liminar,
que foi confirmada agora em março desse ano, e eles conseguiram, né, o direito de se manterem, né, colegiado. Porque quando você tem um colegiado com um presidente exclusivo, quando você tem um colegiado com uma representação, uma única representação ministerial, isso não é um colegiado. Isso é um conjunto de secretários de algumas pessoas se reunindo. Quando você se define o limite, né, de 2 horas de uma reunião, quer dizer, nós sabemos, nós que temos experiência em colegiado, sabemos que tem assuntos que você não tem, você não esgota em 2 horas. Então, são todas, vamos dizer assim, sinalizações do que vem acontecendo. Por que eu falo sinalizações? Porque em novembro daquele ano, tem uma outra situação que muita gente não tem acompanhado, que foi a revogação de uma comissão que cuidava, né, que acompanhava, monitorava os direitos humanos no Brasil. Em novembro de 2019. E em novembro de 2019, para nós de colegiados nacionais, o governo lança um projeto, né, um plano, né, Mais Brasil, e esse plano, o que é? Que hoje tramita no Senado? A PEC 186, a PEC 187, que são PECs, a PEC 187, que é a extinção dos fundos nacionais. Se é uma luta nossa de décadas para a gente conseguir os fundos nacionais da criança e adolescente, da pessoa idosa, que a gestão é do presidente, né, do colegiado, então, o que acontece? Era a autonomia que se tinha para executar essa política pública está sendo retirada. Isso vai refletir pode refletir nos estados, nos municípios? Nós já temos aí muitas sinalizações que sim. Então, essa é uma questão importante. Aí nós temos começo de 2020, entra a pandemia, começo de 2021. O que nós temos em começo de 2021? Um decreto, né, uma portaria, aliás. Essa portaria é importante que chame a atenção, porque a gente acha que assim não é uma portaria que vai estar compondo um GT, um grupo de trabalho para discutir o Programa Nacional de Direitos Humanos. Alimentação é direitos humanos. Habitação é direitos humanos. Educação, assistência, saúde, direitos humanos. Então, quando a gente fala desse programa nacional que vai ser discutido dentro de um GT exclusivamente governamental, sigilosamente, sem a participação da sociedade civil, vocês conseguem entender o que que pode vir daí. Essa portaria 457 de fevereiro de 2021 deixa claro que essa discussão vai ser sigilosa, está lá. Os componentes, os integrantes do GT não podem divulgar as discussões. Essas discussões vão ser feitas, né, num relatório que será entregue à senhora ministra Damares, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Se vai discutir os direitos humanos do povo brasileiro, por que a sociedade não está presente? Por que tem que ser sigilosa? Então, são essas reflexões que eu trago aqui para a gente iniciar esse nosso debate e também para a gente pensar o seguinte, para ver que isso é um programa que o governo tem. Não é um decreto que destituiu a Lúcia Secote da presidência, não é um decreto que mexeu com o CONAMA, não é só um decreto que mexeu com o CONANDA, com o CONAD, com o CONSEAS, como a MP. É um programa desse governo de fragilizar, de dispersar a sociedade civil. Então, a gente sabe como tem aí, né, como diz aí o provérbio, né, se você é um fecho só sozinho, você se torna fraco e quebra facilmente. Se você, né, está junto, você tem muito mais força. Então, é por isso que eu agradeço esse espaço, né, que vocês estão dando para a gente poder conversar sobre isso, para alertar a população do que está acontecendo, para a gente estar embasado nas discussões. E quem está dando esse embasamento é o próprio governo, com esses decretos. No nosso caso, no caso também do CONANDA e do CONAD, ficou decidido que não vai ser mais um processo eleitoral, e sim um processo de seleção. O Ministério é que vai escolher as entidades da sociedade civil que estarão no colegiado. Então, essa também é uma outra diferença, e muitas entidades
estão caindo assim, não, é um novo processo de eleição. Não é eleição, é seleção. É uma comissão montada pelo Ministério que vai escolher quais são as entidades que estarão lá. Claro que eles colocam que tem critérios, claro que eles colocam no edital, no nosso caso, que vai ser um processo de eleição, mas se a seleção das entidades é feita sem a sociedade civil, se é a sociedade civil que vai estar sendo colocada, por que a sociedade civil não faz esse processo eleitoral? E sim uma seleção? Então, são questões que eu deixo aqui em aberto, né, para a gente poder conversar, para a gente poder se aprofundar, e principalmente para dizer que a luta, né, nesse momento, né, de tanta dificuldade, nós, em plena pandemia, com tantas, né, mais de 450 mil pessoas, mais de 450 mil brasileiros, né, mortos pela Covid, numa pandemia extrema. Imagine se nós não tivéssemos o Conselho Nacional da Saúde, mesmo, né, fragilizado, que a gente sabe que eles, de todas as formas, tentam, né, quebrar, né, esse trabalho belíssimo do Conselho Nacional de Saúde. Se a gente não tivesse o Conselho Nacional de Assistência, né, que foram garantidos por lei, né, a sua composição também, diferentemente do nosso, que essa é a grande diferença. O CNDI é garantido por lei, que é a lei, que é a Política Nacional do Idoso, e cria o Conselho Nacional em 94, mas a composição foi definida por decreto. Então, eles pegaram, vamos dizer assim, esse furinho no casco do navio para entrar por ali e arrebentar com toda a embarcação. Então, termino por aqui, Rosenberg, dentro do meu tempo, passando para vocês, e fico à disposição para perguntas, para discussões, e realmente o que nós podemos fazer. A luta não é fácil, mas é bom porque a luta, como diz Guimarães Rosa, né, o que a vida quer da gente é coragem, né? Então, fico à disposição. Obrigado, Lúcia, rigorosamente dentro do tempo, né? E aí a gente tem que reafirmar o que diz o Manifesto em Ação. Participação social e democracia caminham juntas, e o Brasil precisa de conselho. Agora a gente convida a presidente do Conselho Estadual de Assistência Social do Estado do Espírito Santo, Sandra Shirley Almeida, para trazer as suas considerações e como ela, estando presidente de um Conselho Estadual, percebe os reflexos do decreto 9759 de 2019 na esfera estadual. Sandra, é com você, guerreira. Bom dia para todos. Bom dia aqui especial para a Lúcia, que ela vem de fora, né? Seja bem-vinda à nossa terra, à nossa casa aqui. Eu quero cumprimentar de maneira especial você, quero cumprimentar o Anacleto, nossa prata da casa, lá do Castelo, né, na cidade linda do nosso estado, é presidente do conselho, ele vai ter uma participação especial aqui com a gente também. O Rosenberg, que é mais prata da casa ainda, que ele é nosso conselheiro do CEA, mas também é presidente do Conselhos, e é do conselho que mais sofreu com esse decreto, né? Está aqui com a gente, nos incentivando até passar por este momento aqui. Eu dei uma olhadinha nos que estão presentes aqui, eu vi a minha querida professora Ana Petroneto, obrigada por estar aí com a gente, ela é um ícone aqui, se você não sabe, da assistência social no nosso estado. Então, é muito importante quando ela está presente, é muito importante ela dar esse calor, né, da sua presença, valorizando o nosso trabalho. Vi também o Ministério Público aqui presente, que o meu computador é meio complicado, a hora que aparece, a hora que some. Aí eu vi a Flávia aqui, que é do Ministério Público, uma assistente social também, que sempre está nos acompanhando no nosso conselho, né, do nosso trabalho, e eu quero cumprimentar todos. Vi também nossos conselheiros, dona Zezé, que é nossa usuária sempre presente nas nossas reuniões, vi outros dos municípios também, Josemara, e estamos juntos. Quando nós pensamos em fazer este momento, foi um momento assim, de demonstrar o apoio ao descontentamento, né, do decreto 9.759, de 11 de abril, que fez 2 anos, mês passado. Aí nós pensamos em fazer este mês, este momento aqui. E comecei a
a pensar mais profundamente disso, né? Quando nós assumimos em 2019, aqui no Estado, foi logo depois que veio o decreto. E o maior impacto desse decreto foi realmente para nós no Estado, tá? Estou falando de Estado. Foi a questão do nosso Conselho de Segurança Alimentar. E na nossa secretaria, que eu tenho mais propriedade para falar aqui. Então, nós tivemos essa questão do nosso Conselho Alimentar, chegamos ao nosso secretário, eu, Rosenberg, mais uma equipe, e pedimos, conversamos com ele, e ele assinou junto com a gente, assinar, assim, no modo de falar, que nós iríamos continuar com o nosso conselho aqui. Porque existia a dúvida, vamos continuar com o conselho? No Estado, não vamos? Nós vamos continuar, e nós continuamos fazendo todos os nossos trabalhos, dentro do possível, né? Fizemos conferência, fizemos o trabalho, o nosso conselho. Do conselho aqui, nós conseguimos mantê-lo, mas ele tem as dificuldades com relação ao nacional, tudo isso tem, mas aqui no Estado a gente conseguiu manter. E eu fiquei pensando assim, por que esse decreto? Né? Esse decreto veio para revogar a política nacional de participação social. Então, quando ele revoga essa política nacional de participação social, aí ele leva junto, né? Quase todos os órgãos colegiados, e leva vários conselhos, e foi, assim, uma surpresa para nós que militamos dentro dos conselhos, né? Que lutamos por isso. E aí eu fiquei pensando assim, por que de repente isso? E fui ver a história. A gente já conhece, a gente assistente social já conhece. Mas eu fui ler de novo, né? Ver quando o nosso primeiro conselho dentro da assistência foi o CNSS, Conselho Nacional de Serviço Social. Foi em 1938. Então, os conselhos já existem há muito tempo, não é? Então, foi em 1938, ele veio como órgão ajudador, vejam bem, ajudador da política de educação e de saúde. Por quê? Estavam mudando, você falou, né, vagas, estavam mudando assim, para a era industrial, e começaram as pessoas pobres a aparecer na rua, né? Os famosos vagabundos que eles falavam, né, que não tinha nenhuma proteção, e de repente eles foram sentindo que precisava ter esse trabalho de proteção para as pessoas. Proteção do jeito da época, né? Copiando o que as entidades já faziam, né? As pessoas boas da época, que falavam assim, as pessoas de bom coração. Então, começamos a ter o nosso conselho. Foi o início, mas foi muito importante, né? E começaram a fazer elaborar esses pedidos, mandavam para lá. E interessante que o conselho, ele também era indicado naquela época. Ele era indicado pelas pessoas da sociedade, pessoas que gostavam de filantropia, faziam esse trabalho, e não existia nenhum controle social. Não existia. Existia uma questão de trabalho. Depois começou o conselho a tomar para si a responsabilidade de liberar para as entidades sociais, a questão da filantropia é muito forte, esse dinheiro para lá. Tá bom, isso foi uma história, então, para a gente sentir que é uma coisa antiga, não é uma coisa antiga de muita luta, que foi lutando, chegando ao nosso conselho. Quando nós chegamos agora na nossa Constituição Cidadã, nossa querida Constituição de 88, aí nós vamos trazer para dentro dos nossos conselhos o controle social. Então, a gente vem assim com uma força no papel do conselho, uma força, um poder, tem um poder realmente, às vezes a gente nem sabe o poder que nós temos dentro do conselho. Então, veio com essa força de trabalhar esse controle social, de juntos, aí nós vamos trazer a sociedade civil, né, vários segmentos da sociedade civil, para trabalharmos juntos, porque, como o nosso Rosenberg falou aí, né, o nosso tema, que é a participação social e a democracia caminham juntos, nós precisamos de conselhos. Precisamos para manter essa democracia. Então, quando vem essa decisão aí do nosso conselho, dói muito. Dói porque nós lutamos por isso. Não aconteceu, não foi lá, saiu uma lei, aconteceu. Toda vez que sai qualquer lei dessa, é uma batalha, é uma construção que nós tivemos. E aí nós partimos para essa situação, né? De estarmos agora fragilizados. Nós, da assistência social, porque fomos por lei, como a Lúcia já explicou, né? Nós não fomos prejudicados na sua totalidade, até por sermos um conselho deliberativo, paritário, é um conselho que realmente busca
esse trabalho junto à sociedade. Nós não podemos viver. Nós sabemos o dinheiro que vai lá para a ONG de Castelo, tá, Anacleto? Então, nós aqui no Conselho Estadual, a gente sabe tudo que a gente está mandando para aí. Então, essa é a beleza do nosso trabalho, né? Nós temos essa organização. Parece porque é para fiscalizar, ver uma palavra séria. Não é fiscalizar, a gente vem propor, a gente vem caminhar junto. Então, a gente quer que esse dinheiro que é público seja usado em favor do público. E nós temos um trabalho muito sério. Eu acho que em todos os estados do Brasil, mas aqui vocês podem ter certeza que o nosso trabalho é muito sério. Fazendo tudo que a gente pode para colaborar com os municípios, para colaborar com o terceiro setor que está junto com a gente. Então, nós temos trabalhado nesse sentido aqui. Dentro da secretaria, o meu prêmio foi o prêmio ruim, né? Foi com relação ao nosso Conselho de Segurança Alimentar, com o nosso trabalho, não só do Conselho como um todo, como a política de segurança alimentar. De repente, nós tínhamos Casam funcionando e tudo foi ficando assim, foi saindo entre os dedos. Foi saindo entre os dedos e a gente mudando de governo também, aqui no Estado, e de repente tem que construir tudo outra vez. Você sabe que reconstruir é pior do que construir, né? Nós estamos nessa luta. Graças a Deus, a nossa segurança alimentar, nós estamos assim avançando muito aqui no Estado. Mas é isso que eu tenho assim que falar do Estado, do nosso trabalho, da responsabilidade que nós temos. Rosenberg aí, dando assim um parêntese, né? É um lutador, nós juntos, ele e o Conselho, tá? Conselho bravo, lutador e bravo. Mas já fomos até para a praça, nós fomos até para a praça principal aqui da capital, né, Rosenberg? Fazer o nosso banquete lá na rua, na praça, demonstrando nossa vontade de continuar com esse trabalho sério. Então, estou aqui à disposição também para conversar e dizer que estamos junto, o Conselho Estadual de Assistência Social do Espírito Santo está junto neste debate, junto nesta luta, né? Nessa resistência. A gente está lutando, a gente luta sempre essa visão, mas agora nós temos que ter uma resistência para que isso não mude. Fiquei sabendo assim mais aprofundado aqui, como você falou, né, do que está planejado para vir, que é muito preocupante, mas nós da assistência social estamos lutando. Em termos de Brasil, né, nós temos nosso Fórum Nacional de Secretários de Assistência Social, todos estão sentindo isso, em todos os ângulos. Bolsa Família sendo ameaçado, o BPC sendo ameaçado, então nós estamos nessa luta e estamos aqui para juntos estarmos debatendo, estarmos lutando, tá bom? Era isso que eu tinha que falar aqui do nosso Estado, estou à disposição também, e obrigada aí pela presença de todos. Obrigado, Sandra. E a gente volta ao Manifesto em Ação para registrar também que temos que repudiar este ato atentado à democracia, que é a edição do Decreto 9759 de 2019. Como também temos que denunciar toda vez que a participação social, que essa lógica de conselhos correr risco, como conselhos, por exemplo, que exigem no seu processo eleitoral que fóruns, casas de matriz africanas e outros segmentos tenham que ter CNPJ. Nós não podemos admitir que um ato de mera confirmação da institucionalidade de uma instituição atrapalhe esse exercício democrático. Não podemos aceitar determinadas coisas que acontecem em alguns municípios, onde os conselhos estão sendo desmantelados, onde conselhos estão tendo os seus secretários que sempre estiveram ali presentes a serviço do conselho, mudado, sem nenhuma consulta prévia e colocado outras pessoas que mal conseguem fazer ofícios por não conhecer a política, apesar de ter aptidão profissional. Para trazer esse cenário a nível de município,
o Conselho de Assistência Social do Estado do Espírito Santo convidou o senhor Anacleto, que é presidente do Conselho de Assistência Social do município de Castelo. Anacleto, traz para a gente as suas considerações e este seu olhar a nível dos 78 municípios do Estado do Espírito Santo. Bom dia a todos e a todas. Hoje eu estou como presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Castelo, como presidente também do CONSEAS Municipal de Castelo e o Conselho de Habitação, que estão ligados todos eles à Secretaria de Assistência Social do município. A gente, com o desmonte dos conselhos nacionais, a gente passou também a ter dificuldades no município. Nós aqui em Castelo, principalmente, nós tivemos uma mudança de gestores muito grande durante um ano. Nós tivemos 3 gestores durante um ano por causa de uma eleição que a gente teve fora do tempo aqui em Castelo. Mas eu tenho conversado com colegas de outros municípios, a gente está vendo que a dificuldade para fazer a política no Conselho com a participação popular está ficando cada vez mais difícil, porque a gente não está tendo o apoio das secretarias e dos governos municipais. Como, por exemplo, as reuniões aqui em Castelo, a gente tinha uma casa dos conselhos. Hoje, para fazer reunião, a gente tem que ficar pedindo às entidades sociais espaço para fazer reunião, porque desmobilizou totalmente os conselhos, retirando o espaço da gente. Continuamos ainda com uma salinha dentro da secretaria, que é a sala dos conselhos, mas que essa sala, na mesma hora, tem gente da secretaria entrando, saindo, e isso dificulta todo o trabalho do conselho. No município de Castelo, a gente tem uma ação bem grande da sociedade civil. Os conselhos aqui até funcionam com mais eficácia com a participação popular. A gente da sociedade civil está presente em todas as reuniões, em todos os conselhos. E a gente cobra da sociedade civil essa participação aqui em Castelo. Então, aqui em Castelo, a gente tem um diferencial entre o poder público e a sociedade civil. A gente tem uma participação maior do poder público, da sociedade civil, do que a do poder público. E a gente cobra isso do poder público também, a participação deles, porque só a sociedade civil não dá quórum para a gente fazer uma reunião. Então, a gente depende da participação do poder público também para estarmos realizando as nossas reuniões do conselho. Na área de segurança alimentar aqui no município, a gente também estava com uma estrutura muito boa, quase que formando um banco de alimentos. Com a nova gestão do município, foi retirado tudo isso do CONSEAS municipal, dificultando cada vez mais o trabalho do CONSEAS no município e o trabalho de segurança alimentar no município. Aqui a gente passa por N dificuldades constantes com enchentes. Nós tivemos uma enchente no início de 2019, depois, no final do ano, tivemos uma outra enchente. 2020 também a gente teve uma enchente aqui, mas não foi tão grande, mas a gente está constantemente com enchente aqui no município. E isso traz os problemas sociais e cada vez afeta mais a questão social do município de Castelo. Nós estamos fazendo parte desses conselhos todos da assistência, porque está faltando a adesão da população para participar. Aqui em Castelo, a gente tem um diferencial que nós temos as sociedades, as entidades. Muitos municípios daqui do Sul não têm o número de entidades sociais que a gente tem aqui em Castelo. Só que, com o desmonte da política, estão tentando acabar também com as entidades. Aqui em Castelo, principalmente, a gente está com dificuldade. Por exemplo, nós somos ordenador do FIA, que é o Fundo da Criança e do Adolescente. Hoje, para a gente liberar um recurso do FIA para uma entidade, nós estamos passando por muitas dificuldades para esse dinheiro sair. Então, tem recursos que estão um ano quase para sair e a gente não consegue liberar o recurso para as entidades.
as entidades passando dificuldades para realizar as políticas, né? E isso, não só aqui em Castelo, eu vejo em outros municípios também, porque eles entram muito em contato com Castelo, por a gente ter uma organização até um pouquinho melhor, e a gente vê a dificuldade de todo mundo nesse sentido. E na assistência, principalmente, a gente hoje teve também, na política de assistência, um problema maior aqui em Castelo, que foi o chamamento público. A Lei 13.019, que acho que está sendo mal interpretada pelos gestores dos municípios e os procuradores municipais. Aqui em Castelo, a gente está tendo um problema sério com essa 13.019 por causa do chamamento. Então, a gente está tendo um desmonte das entidades, com isso desmobilizando a sociedade civil da participação nos conselhos. Hoje, a situação do município de Castelo não é muito boa, nesse sentido da participação popular nos conselhos, porque eles estão tentando retirar tudo que a gente construiu, coisas que a gente vem construindo na política de assistência desde lá do início, aqui no município de Castelo também, sempre fomos muito ativos nessa batalha, e hoje a gente está com grandes dificuldades para manter esse trabalho que a gente desenvolveu durante muito tempo. Então, a gente ajudou a construir a política nacional, e o município de Castelo fez o seu trabalho todo, inicial, direitinho. Temos todos os conselhos criados, mas com dificuldade para funcionamento. Essa é a situação hoje de Castelo, e como eu circulo em outros municípios, é dessa forma também que eu vejo nos outros municípios aqui em volta. E o que a gente vem conversando também com os presidentes de conselhos municipais aqui da região, essas são as dificuldades que os municípios estão tendo hoje. Deixo aí para pergunta, se quiserem mais informações, alguma coisa, a gente pode estar conversando. Passo para você, Rosenberg. Obrigado, Anacleto, como sempre, trazendo esse panorama aí dos 78 municípios, não falando apenas do Castelo, isso é muito importante. Então, Anacleto, queremos registrar também aqui a presença de diversos presidentes e presidentas de conselhos municipais, né? Temos aqui a Elaine de Guarapari, a nossa presidente lá também de Guarapari, né? Edir Will, lá de Guarapari. A nossa presidenta já registrou a presença de diversos conselheiros estaduais aí do CEAS, né? E lembrando sempre que a gente conta sempre com o apoio da nossa querida Mariana, aí do Conselho e do CEAS, esse apoio técnico tão importante que sem ela esse momento não estaria acontecendo. Temos escrito aqui a pessoa, eu acho que está com a sigla ANPS. Eu a acho nossa que professora, Ana Petroneto. Ana Petroneto. Então, Ana Petroneto, pode fazer uso da palavra, guerreira. Então, eu queria cumprimentar todos e todas, saudar aí os nossos palestrantes, falar da importância deste momento, deste ato de resistência, dizer que a nossa luta é desde os anos 90, e só quem participou sabe dos avanços que nós fizemos, né? Que o que falavam na década de 90 é que as prefeituras e que os vereadores não podiam nem ouvir falar em sociedade civil, que eles já ficavam assustados, e hoje nós temos conselhos formados em quase todos os municípios brasileiros. Eu estive em Vitória de 2005 a 2012, e no momento em que estivemos em Vitória, formamos a Casa dos Conselhos e apoiamos os conselhos, dialogamos com todos eles, e no processo de diálogo os conselhos se fortaleceram, porque não há possibilidade de fortalecimento dos conselhos se não há diálogo, né, da gestão com os conselhos, e, portanto,
foi fundamental para o município o fortalecimento desses atores. E quero dizer que Vitória, que é sempre uma vitrine, a capital do nosso estado, hoje também passa por um momento de fragilização dos conselhos. Lembrar que a presidente do nosso Conselho Municipal do Idoso de Vitória, uma senhora, teve as portas batidas no seu rosto, o presidente do Conselho de Assistência também, e o fato de todos os 5 conselhos ligados à Secretaria Municipal de Assistência estarem convivendo no mesmo espaço, fortaleceu enormemente os conselhos, permitiu o diálogo interconselhos, e quando vimos a Lei 82, o Decreto 8243, na verdade, ele contemplou aquilo que a gente vivia um pouco na prática, né? Assim, vivemos aquelas experiências, aquelas várias formas que o decreto tratou de sistematizar. Quando vem o decreto 9759, né? Não é isso? Ele realmente é um revogaço, é uma pena, mas nós estamos resistindo, e nós vamos resistir. Então, eu pergunto à Lúcia, o que esse movimento de resistência que tem sido feito, e ela tem sido uma pessoa importante nesse processo, o que ele tem, em que ele tem, o que estamos conseguindo de avanços, e os avanços às vezes são pequenos, mas eu te pergunto isso, peço o que você nos fala, em que você nos anima, o que você nos sugere, o que podemos fazer mais do que já temos feito, como continuar nessa luta, né? O que você nos diz, que palavras de ânimo você nos traz? Posso pegar a palavra, Rosenberg? Sim, Lúcia, por favor. Obrigada. Professora Ana, muito obrigada pela pergunta, instigadora, né? Provocante, mas importante essa pergunta. Antes de respondê-la objetivamente, só fazer uma contextualização. O porquê nós chegamos hoje, no dia de hoje, né? Aqui eu conversando com vocês sobre esse revogaço, sobre essa campanha, né? Dessa participação social, dessa democracia, a gente tendo que falar o óbvio, que caminham juntas, né? Por quê? Em 2019, até é bom que eu também posso partilhar, né, dividir com vocês essa caminhada um pouco minha, né, como Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. A Augusta me acompanha, a Adriana, né? Fiquei muito feliz quando estive aí, conheci a dona Genilda Baroni, que foi uma conselheira nacional, representando, né, o Estado do Espírito Santo, né, nesse colegiado nacional. E aí nós tivemos isso, né, em 2019, abril, o revogaço, e em 2019, em junho, o decreto que nos destituiu. Mas mesmo desde abril, quando o próprio Conselho Nacional da Saúde já fez uma declaração forte contra esse decreto, porque eles estavam reunidos nesse dia. O Fernando Pigato sempre traz essa questão histórica. E aí eu comecei aquele périplo por Brasília, ir no Congresso, ir na Cidoso, ir nos gabinetes, protocolar nossa defesa, protocolei na Casa Civil, protocolei no próprio Ministério, no 9º andar, inclusive nunca tive resposta desses protocolos, isso em maio ainda, antes da destituição, depois da destituição, buscando a defesa do CNDI, o que eu faço até hoje. E aí eu comecei a perceber, isso já mais ou menos no mês de outubro, que as pessoas já não lembravam mais do primeiro semestre de 2019. O decreto 9759 já não existia mais no radar das pessoas, porque se vocês prestarem atenção e ver a linha do tempo, é um decreto em cima do outro. É um decreto, outro decreto. Então, quando chegou em outubro, quando eu ia falar na Câmara dos Deputados, em alguns gabinetes, olha, mas o decreto 9759, o decreto é verdade, levou para o decreto 9893, que destituiu a gente, que depois o decreto que destituiu o CONANDA, e aí eu comecei a perceber que esse decreto,
que é, vamos dizer assim, que é a raiz, né? A célula máter de todos os outros decretos, de onde são originados as outras destituições, revogações e tudo mais, havia sido esquecido. Aí eu conversei justamente, né, com até um parlamentar do estado de vocês, na época o Hélder Salomão, e aqui não é nenhuma questão de partido, é porque ele era presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Minoria, e estava nos dando muito apoio, juntamente com a Cidoso, né, na época presidida pela deputada baiana Lídice da Mata. Então, eu procurei o Hélder, né, a assessoria, ele até marcou um horário, estive lá com eles, né, e eu falei assim, Hélder, a gente precisa fazer alguma coisa quando for em abril de 2020, a gente não deixar cair no esquecimento o decreto 9759. E ele acolheu a ideia, falou, não, Lúcia, vamos, o que a gente pode fazer? Tal? Aí a gente planejou fazer um fórum na Câmara dos Deputados, justamente trazendo a sociedade civil, levando a sociedade civil para esse fórum, né, para a gente poder discutir justamente o que nós estamos fazendo virtualmente. Mas isso foi pensado em novembro de 2019, e em março de 2020 nós temos aí a pandemia sendo decretada. Então, a gente não pôde, claro, realizar em abril de 2020 o que havia sido planejado. Em 2020, a gente continuou, eu continuei, né, buscando alternativas, né, na luta. Isso foi muito importante, porque a gente criou dentro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, uma comissão especial de participação social. Essa comissão é integrada por pessoas da sociedade civil, como eu, que integravam colegiados que foram atingidos, que foram eleitos, né? Por isso que eu continuo representando o CNDI dentro desse colegiado, né, que é dentro dessa comissão especial, dentro do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Lá está hoje a Aldenora, que é do CNAS, né? Foi até recentemente a presidente do Conselho Nacional, Fernando Pigato, da Saúde, igualdade racial, Conselhas também, agora a Beta está conosco lá. Então, a gente buscando diversas, né, diversidade religiosa, que era um comitê, né, mortos desaparecidos, né, que é a Dona Diva, que é da Bahia. Então, a gente criou essa harmonia e essa pauta comum, que é justamente a resistência. Por que eu estou fazendo esse histórico, professora, antes de chegar na sua resposta? Porque esse já foi um grande avanço. Foi os conselhos nacionais estarem sintonizados, discutindo, e essa resistência que a gente conseguiu por meio, né, desse espaço do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Aqui a gente tem que fazer um grande agradecimento público ao Léo Binho, que era o presidente na época, a Débora Duprá, que era vice-presidente, e, logicamente, a todo o colegiado, que eles abraçaram essa luta e trouxeram para dentro desse espaço de colegiado nacional, porque também foi um Conselho Nacional que não foi atingido diretamente, mas vem sempre sendo solapado como o CNAS, como o CNS, para que eles, né, vão dizer assim, freando o trabalho desses colegiados que eles não puderam atingir por meio do decreto. E aí esse é o primeiro avanço que eu vejo que iniciou. E aí, em 2019, quando eu converso com o Hélder Salomão, que representa a minoria da Câmara no CNDH, a gente discutiu e definiu esse fórum. Não foi possível? Começo desse ano, e vendo, né, todas essas questões, né, as pessoas idosas, né, o preconceito, né, contra as pessoas idosas pelos nossos governantes, a questão da vacinação, né, colocando as pessoas idosas, né, de uma maneira muitas vezes jocosa nas colocações, nem só isso, a própria alimentação, né, a gente vendo muitas pessoas passando fome, a habitação, transporte, a gente vê a política pública do transporte, o quanto ela está precisando ser revista, né? Nós estamos vendo aí milhares de brasileiros entupidos, né, dentro de transportes, entupidos porque precisam ir trabalhar, então, e nesse contexto de pandemia. Então, eu falei assim, nós temos que retomar aquele projeto. Claro que não poderia ser via Câmara, porque estava tudo parado, as comissões estavam paradas, só retornaram esse ano. Aí eu procurei a Rede Democracia e Participação, que é uma rede que eu conheço, até o professor Wagner Romão, que é da Unicamp, aqui de onde eu falo, em Campinas, e propus para ele essa aproximação, porque desde a minha destituição, a rede de conselhos
das pessoas idosas do Vale do Paraíba e Litoral Norte aqui de São Paulo, é uma rede que congrega mais de 27 conselhos municipais dessa região do estado de São Paulo, eles têm me apoiado. Então, eu procurei essa rede, mais a Rede Democracia, e aí fomos, vamos assim, trazendo outras redes, né? A Reforma Política, a Rede de Conselhos, né, do Brasil, e aí outras entidades. Então, já foi um outro avanço, que foi a gente começar a se mobilizar de uma outra forma, dessa forma virtual, e a gente ir avançando. Agora, o que é mais importante que eu coloco, reputo como assim importantíssimo, professora Ana, que é justamente a gente fazer chegar nos municípios, como o Anacleto trouxe, a realidade, né, dos municípios, né, do Castelo, mas falando dos municípios aí do Espírito Santo, a gente fazer chegar o que realmente é esse decreto, o que realmente são essas ações governamentais, o que realmente, quais são os impactos disso na nossa vida. Por que eu usei que nós somos dispersados, né, com esse decreto? Porque é a tática que eles usam, essa tática, quando a gente está numa praça pública, né, que a polícia quer fazer que aquela mobilização acabe, o que eles fazem? Dispersar a população. Jogam uma bomba, fazem isso, empurram, fazem a dinâmica que eles acham necessário, vamos dizer assim, para que a população seja dispersa. Não é diferente, esse decreto, na minha leitura, ele tem esse único objetivo, dispersar a sociedade civil, fazer ela voltar para casa amedrontada, fazer ela ir para casa, mas tão amedrontada que ela não queira voltar para a praça pública, que ela não queira voltar a se mobilizar novamente. Esse é o nosso grande avanço. Por isso, eu agradeci imensamente, com muita alegria que eu estou aqui com vocês, e essa é uma luta constante, porque as pessoas estão hoje, e eu posso falar, porque eu tenho recebido algumas ligações, Lúcia, o CNDI vai fazer tem vaga para o CNDI, você não vai concorrer? Gente, não tem vaga. É um processo de seleção, não é um processo eleitoral. É a mesma coisa se a gente pegasse hoje o governo, usando o exemplo aí do Espírito Santo, tirasse o governador, tirasse a vice-governadora, tirasse todo o secretariado e falasse assim, a partir de hoje, quem vai ser o governador exclusivo do Espírito Santo vai ser o senhor ou a senhora tal, tal, tal. É isso que está acontecendo com o CNDI, é isso que está acontecendo com os colegiados. Nós passamos por um processo eleitoral. Meu mandato iria até final de 2021. Eu cumpri 1/3 só do meu mandato, eu cumpri 1/3 da minha presidência. Então, por isso que eu falo que eu sou presidente destituído e não ex-presidente, porque ex é quando você já cumpriu o que você se propôs a fazer. Eu não cumpri, eu fui tirada, nós fomos despejados, não só o CNDI, como os outros colegiados nacionais. Por que eu falo despejados? Porque para essas pessoas, você despeja quando você acha que você é dono e você tem o direito de ir lá e tirar aquelas pessoas. Então, para essas pessoas que redigiram esse decreto, eles se acham donos da participação social e têm o direito de ir lá e despejar as pessoas, mas eles não têm. Então, isso, professora Ana, que é fundamental que a gente assuma esse compromisso de ser multiplicador das coisas que vêm acontecendo. Então, isso que a Anacleto trouxe da realidade de Castelo, da realidade da fragilização, é importantíssimo que se discuta. Mas, gente, o colegiado não quer se reunir, o colegiado A não quer se reunir, então pegue 2 pessoas que queiram, se reúna com outras 2 pessoas que nunca participaram de colegiado, para que elas entendam que a ausência desses colegiados, está dando oportunidade para que a gente não tenha mais um processo democrático, porque o CNDI hoje ele não tem mais um processo democrático. Esse espaço democrático de participação social, esse espaço público de participação social, não existe. Porque quando uma comissão de seleção é composta pelo Ministério, definida pelo Ministério, composta por servidores desse Ministério, quando a representação governamental é definida, né, por um único ministério,
Não é, isso não é processo democrático. Claro que aí é uma questão que vocês, é importante ficar antenado. Não, mas o CONANDA não tem nada a ver com a pessoa idosa. Claro que tem a ver. Que tem a ver com alimentação, que tem a ver com segurança pública, que tem a ver com meio ambiente. Por que eu falo que tem a ver? Porque o STF deu ganho de causa ao CONANDA. Eles vão passar por processo eleitoral, sim, o governo tem que respeitar isso, eles vão ter a sua decisão de escolher quem vai presidir, então é um direito garantido. O único ponto do decreto do CONANDA que o STF acolheu foi a redução do número de integrantes. Então, eles vão passar de 14 para 9. E o que o CNDI fez? O CNDI não. O que o governo fez, né, por meio do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos? Saiu a decisão do STF em relação ao CONANDA no dia 1º, dia 2 de março. No dia 4 de março, eles fazem uma alteração no decreto do CNDI. E coloca o seguinte: olha, nós estamos dando a possibilidade de ter vice-presidente. Nesses 2 anos, nem vice-presidente tinha. Eles tiraram a possibilidade da vice-presidência, porque ele era presidente exclusivo. E aí vocês pasmem e fiquem, né, atentos que nesses anos de 2019 até essa alteração que foi agora em março, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, ele tinha só um único representante, que era o secretário, o titular. Nem suplência ele colocava. Por quê? Porque ele quer deter, engessar as decisões. Eu brinco que é a metodologia de diálogo. Eu mando e você escuta. Que é a metodologia de diálogo que eles usaram principalmente conosco. Por que eu falo isso? Porque daí, quando saiu a decisão do CONANDA, no dia 1º, dia 2 de março, do STF, no dia 4 de março, o decreto, o governo federal publica essa alteração no CNDI. Então, passa de 3 representantes da sociedade civil para 6. Aí passa de um ministério, né, que era o único Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, aí eles trazem mais 5 ministérios. E aí vocês veem, por quê? Se o CONANDA, o STF, definiu que pode ser 9, por que, se eles tivessem realmente interesse em ter participação social, em ter um processo, né, de transparência e tudo mais, eles não colocaram 9, já que eles estão propondo um decreto? Para eles, daí eles correm na frente, publicam esse decreto para dizer à população que eles estão ampliando a participação social. Então, daí a gente não vê as entrelinhas, eles não estão ampliando. Eles estão simplesmente aumentando do que eles tinham reduzido de 3 para 6. Mesmo assim, de 3 para 6, ainda são 3 representações a menos do que no CONANDA, que foi definido pelo STF, que é o mínimo que deve se ter. Então, no CNDI, eu acredito que em outros também, nem o mínimo a gente tem, porque eles estão dando a possibilidade de 3, de 6, aliás. Então, isso tudo, professora Ana, para mostrar para a senhora não, né? Para a gente conversar, que eu tenho certeza que não precisa mostrar, né? Que a senhora é uma pessoa de luta e sabe muito bem o que está acontecendo, mas para dizer que, assim, como eles fazem essa mexida no decreto e jogam na mídia que eles estão ampliando a participação social, que eles estão dando a possibilidade de ter vice-presidência no Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Idosas. Mas saibam, minha gente, que quando houve a destituição, em junho de 2019, sabe quem era o vice-presidente do CNDI? O próprio secretário. Então, ele mesmo já exercia essa função. Então, ele não está dando nada para o CNDI. Isso já existia. Só que como que eles amarraram? Que ele continua ainda sendo presidente exclusivo. Que a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa continua sendo o presidente exclusivo do CNDI. A vice-presidência sempre vai ser exercida pela sociedade civil. Logo, nunca a sociedade civil vai ter direito a ascender à presidência como era antigamente. Logo, isso não é um processo democrático. Isso volta no nosso famoso, né, que a gente tinha na década de 60, de 64 para cá,
o fulano, o general tal, é o presidente da República, depois o outro. Nós não participávamos do processo de escolha da presidência da República. Então, hoje, o governo federal está impondo essa realidade do período da ditadura aos conselhos nacionais. E eu posso falar isso pelo próprio conselho que eu presidia. Então, Ana, nós temos avanços importantíssimos. E o primeiro deles é essa possibilidade de levar essa realidade às pessoas. Por isso, eu conclamo a todos nós que estamos presentes nessa reunião a sermos multiplicadores da verdade, a sermos multiplicadores do que está acontecendo. E se tiver alguma dúvida, hoje em dia a gente está tendo uma coisa que é muito importante a gente chamar atenção. Eu li esse decreto, eu não entendi. Não, deixa isso aí, depois eu vejo. Não tem depois. Um decreto mal interpretado, um decreto que a gente não consegue entender, vamos buscar ajuda com outro, vamos procurar uma comissão da OAB que possa nos ajudar, vamos procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público, porque esse não entendimento é que dá margem a decisões equivocadas. Então, assim, de palavras de motivação, assim, o que eu posso dizer é justamente essa aproximação que a gente está conseguindo para discutir o decreto. E esse foi um dos objetivos que eu levei para a Rede Democracia e Participação, quando eu propus essa ideia para a rede, que eu já tinha proposto para o Helder, inclusive eu participei, né, acompanhei toda a reunião que esteve ele, você, Rosenberg, a Aldenora, né, que a Aldenora foi uma das apoiadoras desde o início, né, com a Ecovila e também com a Frente Nacional dos Usuários da Assistência, né, para a gente poder fazer essa resistência. Então, essa resistência precisa ser diária e cotidianamente no nosso território, na minha sala, no meu local de trabalho, da minha casa, porque as pessoas estão, infelizmente, engolindo informações equivocadas. E uma delas é a própria pseudo-eleição para o Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas. E tem muita gente, professora Ana, que acredita que vai ser selecionado para fazer a diferença. Não vai. Por que eu falo isso? Porque nós mesmos, como estivemos lá, quando eu presidi as 2 reuniões, que esse secretário estava como vice, ele queria emplacar algumas decisões, assim, vamos ter que revogar a resolução 35. O que era a resolução 35 do CNDI? A resolução que falava do kit equipagem. Inclusive, né, o Espírito Santo, a Augusta, né, e todo o Conselho Estadual tem acompanhado. Eles revogaram a resolução, viu, Sandra? Você estava falando da questão da assistência, né, do BPC, né? Nós temos também aí a questão do CadÚnico, mas assim, eles revogaram a resolução nossa que falava sobre a família acolhedora, essa modalidade que o CNDI sempre deu o veto. Por quê? Porque fere a legislação. E aí eles querem fazer para criança e adolescente, que como tem a família acolhedora para criança e adolescente, eles querem trazer essa modalidade para a pessoa idosa. Mas eles revogaram isso depois da nossa destituição. Qual é o objetivo disso? Vamos como diz, a conferir. Né? Rosenberg, com você. Desculpa se eu me alonguei. Conferir, não. A gente te ouviria, que você sempre traz novidades e nos mantém informado. Nós temos uma provocação que foi feita aqui no chat para a presidente Sandra Shirley, que consiste no seguinte, Sandra: qual a ligação existente entre o decreto 9759 de 2019 e a realização de todo o processo da Conferência Nacional de Assistência de 2019? Qual a relação entre os dois, Sandra? A Conferência de 2019? A Conferência Popular de 2019. Olha, aí eu não tenho muito o que falar, tá? A Conferência Popular de 2019, ela foi um ato de resistência também, né? Com certeza, porque não foi convocado nacionalmente. Eu estive na reunião dos primeiros secretários
nacionais com o ministro, então, da época, a gente reivindicando isso, a questão dos conselhos, mas ele estava muito resistente e não conseguimos avançar com ele. Ele falou que não chamaria realmente a conferência, porque a conferência não era ordinária, era uma conferência extraordinária e tinha um debate político muito forte. Da conferência anterior, que não deixaram a secretária nacional falar, então existia um embate muito, muito grande. Eu estava fora da política até 2019, né? Eu não estava trabalhando nessa época, então os debates anteriores eu não estava participando. Agora, na política de 2019, na conferência, foi isso, foi um ato de resistência que a sociedade civil chamou, por causa já realmente dessa fragilização que a gente estava passando como assistência social. Eu acredito que a Ana Preto Neto teria até como colaborar mais nesse debate, que ela estava mais à frente, né, na frente parlamentar, em defesa do SUAS. Quando eu cheguei, essa discussão já estava acontecendo. E o que eu tenho que falar é isso, que a conferência, a nível nacional, foi um ato de resistência. A nível estadual, essas coisas são mais suaves, tá? Quando chega aqui para a gente, Lúcia, foi muito enriquecedor o debate, porque você traz a notícia nacional. Quando chega aqui no Estado, ela é bem mais suave. Por quê? Nós fizemos a nossa conferência estadual, tá? A nossa conferência estadual, o SEAS convocou junto com o secretário, né? Então, não houve essa resistência, essa dificuldade, nós não sentimos aqui a dificuldade. Tivemos todas as nossas conferências municipais, tranquilamente, nós convocamos, os municípios participaram e nós tivemos nossa conferência, que chega a esvaziar no momento que a gente manda o resultado da conferência para o nacional, que nós mandamos para o nosso conselho, e realmente até hoje a gente não teve assim a resposta daquela conferência, porque tudo que a gente fez, mandamos, em questão de Estado mandamos para o Conselho Nacional, e ainda não tivemos assim, uma resposta, mas a resposta vem agora, porque o tema da Nacional é o tema que nós fizemos em 2019, né? A questão do direito do povo, o dever do Estado, é o debate que está vindo agora, então é realmente uma resposta. É isso que eu tenho a falar. Obrigado, Sandra. Uma provocação para os três, né, para os nossos três debatedores. Como fortalecer os diversos fóruns, né, os conselhos municipal, estadual, a rede brasileira de conselhos? Como que a gente pode pensar nesse fortalecimento? Aí a gente começa com Anacleto e a gente faz o caminho inverso. Anacleto, Sandra Chiri e depois Lúcia. Anacleto, com você, guerreiro. Eu acho que esse ano é um momento oportuno para a gente fazer isso, com a mobilização para as conferências municipais, a gente mobilizar a sociedade e falar da importância da política, da importância dos conselhos, da importância da participação popular nos colegiados. Então, eu acho que é um momento oportuno. Como a gente está mobilizando para fazer a conferência, nós estamos organizando para fazer pré-conferências de divulgação, é uma forma da gente estar mobilizando a sociedade para articulação com relação à política de assistência social e as demais políticas que a gente vai estar fazendo conferências também. Então, acho que a mobilização social que vai ocorrer antes da Conferência Municipal de Assistência Social já é um ato de resistência para a sociedade civil. Obrigado, Anacleto. Sandra Chiri, como que você vê que seria importante, o que fazer para fortalecer os diversos fóruns, né, conselhos, rede brasileira de conselhos, na sua opinião? Nós, com relação aos CEAs, nós já estamos fazendo isso, você está participando disso. Nós estamos nessa luta, nós começamos assim, sendo ameaçados que não iriam ter conferências municipais. Nós tivemos isso da parte da capital, né, que era o nosso
que a nossa, como diz Ana, a nossa vitrine. A Ana foi secretária, né, de assistência social e presidente do conselho várias vezes, então ela sabe da importância desse trabalho. Nós fomos ameaçados e nós fomos juntos. Estamos, tanto nós quanto o município de Vitória. O município de Vitória ficou sabendo que aí, por incrível que pareça, a situação dessa negação foi da parte da sociedade civil, né? A gente ficou surpresa, ele veio ao nosso conselho falar que não iriam fazer a conferência. Aí Vitória a parte da gestão de Vitória chamou a Abigail para fazer uma palestra riquíssima para a gente, para fortalecer essa situação. Então, na questão do CEAS, nessa questão do Conselho de Assistência Social, agora nós estamos, o que o Rosenberg está pedindo é a nossa força para todos os conselhos, para a gente fazer um debate ampliado. Então, aí é que nós temos que começar a fazer esse debate ampliado, porque dentro da assistência, igual a Anacleto falou, já reunimos com todos os presidentes de conselhos municipais, já reunimos com todos os secretários para falar da importância dessa conferência, desse debate, né? Nós temos que quando a gente fala, vamos defender o SUAS, como é que a gente vai defender o SUAS? São nos debates, né? A conferência é um ótimo momento para isso. Agora, Rosenberg, a gente pode tirar daqui, dessa live, né, um encaminhamento, como é que nós vamos fazer isso em termos de Estado, né, em termos dos outros conselhos. Porque eu sou muito focada, né, ao Conselho Municipal de Assistência Social e junto com o Rosenberg, no Conselho de Segurança Alimentar. Mas, realmente, aos outros conselhos, a gente não tem essa articulação entre conselhos, não temos. Podemos começar a partir de agora, quem sabe. Tá bom? Obrigado, Sandra. A gente pede a Mariana para registrar a sua proposta e já levar para a mesa diretora e para todo o pleno do Conselho do CEAS, na oportunidade que assim você determinar. Lúcia, a provocação agora está contigo. Obrigada pela provocação. Ela é essencial, essa provocação, mas eu gostaria só de falar o que eu penso sobre isso, com toda a liberdade que eu me sinto nesse espaço com vocês. Inclusive, eu falei isso num fórum na última quarta-feira, nesse fórum aqui que aconteceu aqui na Unicamp, justamente falando sobre a questão de participação social e conselhos de direitos. Eu, particularmente, eu não vejo como fortalecimento dos conselhos. Eu prefiro falar em valorização dos conselhos. Porque toda vez que eu falo em fortalecimento, parece assim que eu vou lá, eu sou o santo, né, que vou levantar aquela pessoa, eu vou fazer um milagre, eu sou, né, o todo-poderoso, a toda-poderosa. Então, eu não gosto disso, eu gosto de valorização, porque quando você fala em valorizar os conselhos de direitos, em valorizar esses espaços, você está falando numa horizontalidade de ação. Então, aí a gente cria uma resistência. Se eu falo em fortalecimento, eu estou fazendo uma ação vertical. Eu estou melhor e sou mais forte para ajudar você que está enfraquecido. Então, eu particularmente não gosto dessa fortalecimento. Eu prefiro a valorização dos conselhos. E eu coloco justamente a experiência que a gente fez e tem feito nos conselhos nacionais, que vem, né, justamente dentro dessa linha que a Sandra também está alertando, que é essa experiência que é essencial que os conselhos estaduais façam um fórum interconselhos, né? As presidências dos conselhos, não é a presidente, não o presidente, a presidência. Quem é a presidência de um conselho? O presidente e o vice. A gente precisa acabar com esse negócio de ver o conselho como se fosse uma agremiação de presidente, vice-presidente, secretário, primeiro tesoureiro, diretor de esporte, diretor de cultura. Parece que a gente está num clube. Conselho, a presidência de um conselho é o presidente e o vice. Aí você traz as representações das comissões para discutir junto com essa presidência. Então, a minha proposta, dentro dessa linha, é que o Espírito Santo comece com os conselhos estaduais a fazer essa discussão, né? Fazer essas reuniões, nem que seja bimestral, essa articulação, né? Como a Sandra usou o termo, mas que seja assim, esse fórum interconselhos, mas não é um fórum que acontece de vez em quando, só quando, né? Como diz o Anacleto, né? Quando a chuva
né, os rios sobem e tem a enchente. Isso aí tem que ser constante. Então, para mim, essa valorização desses espaços. E convidar pessoas, como foi dito aí, né, dessa referência da Abigail, outras pessoas, para que a gente possa trabalhar, que eu, como pessoa idosa, saiba da realidade do Conselho das Cidades, que o Conselho das Cidades conheça a realidade da assistência, do BPC, o porquê que o CAD único, sendo tirado da assistência, sendo extinto, vai enfraquecer, né, os cadastros, o conhecimento da população, a articulação da política pública. Né? Por que a assistência tem que conhecer melhor a realidade da pessoa com deficiência? Nós estamos trabalhando muito, olhando só o segmento que a gente atua. E isso foi uma movimentação importantíssima, e isso é importante também de ser registrado, porque começou, o decreto, o 9759, foi publicado em abril, e, coincidentemente, eu já tinha lançado essa discussão com o Léo Pinho, que era o presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, inclusive em 8 de março, eu lembro disso, porque era o Dia Internacional da Mulher, até a gente brincou, né, sobre isso, né? A gente fez uma reunião aqui em Campinas, eu e ele, discutindo justamente isso, o quanto essa reunião foi importante, porque quando aconteceu o decreto 9759, nós já estávamos sintonizados, chamando os outros conselhos. Então, ele, como Conselho Nacional dos Direitos Humanos, levou isso em plenária e foi aprovada essa comissão especial, né, de participação social dentro do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Mas a gente já havia começado essa sintonia, essa articulação, um mês antes. Então, isso foi fundamental. Então, eu acho que isso é fundamental para o Espírito Santo. Eu estive aí na Conferência Estadual da Pessoa Idosa, que foi fantástica. Foi uma conferência, assim, que trouxe uma discussão, trouxe discussões importantes, trouxe uma plenária final assim arrojada, né, ousada, né, com discussões, com moções, né? Inclusive eu tive, né, a honra de ouvir do governador, também não estou falando de questões partidárias aqui, né, mas assim, ele afirmou na abertura, né, dessa conferência estadual, que eu estava convidada, eu não sei se ela ainda continua secretária, a Nara, né, dos Direitos Humanos, estava presente, e ele falou, e para mim foi muito importante, ele falou assim: Lúcia, para o Estado do Espírito Santo, a gente tem o CNDI na sua pessoa, na pessoa do colegiado destituído. É esse que vai ser referência para nós. Nós não vemos esse colegiado destituído, esse colegiado que estava para ser empossado, né, que isso foi em agosto, e esse colegiado definido pelo decreto 9893 assumiu em setembro. Então, isso é importante. E é importante vocês usufruírem disso. Claro que não é fácil. Mas se os conselhos estaduais se articulam e um começa a conhecer a realidade do outro, valoriza esse espaço democrático, logicamente isso vai chegar nos conselhos municipais, como o Anacleto bem falou. Então, essa valorização, eu, como volto a dizer, eu não gosto da palavra fortalecimento, eu preciso a valorização dos espaços democráticos de direito. E como a professora Ana trouxe, né, quando estava se falando de conselhos, quando a Sandra trouxe, né, o Conselho de Assistência de 1938, o Conselho da Saúde também é dessa época, o Conselho Nacional, mas ela lembrou bem no chat que em 1911, Hermes da Fonseca já assinava o decreto do Conselho da Educação. Mas a gente tem que ainda voltar um pouco antes, que esse Conselho de Educação vinha sendo discutido desde 1846, nos moldes ingleses. Então, para ver o quanto o Brasil tem uma mentalidade avançada, a gente não pode assumir e botar a carapuça de que a gente não sabe pensar, que a gente não sabe agir, que a gente é um coitado. Nós não somos coitados. Porque, se fosse assim, a gente não teria um Conselho da Educação em 1911. Nós não teríamos uma discussão que vinha já acontecendo desde 1840 e pouco, 46, se não me engano, né? desde o final do século XVIII. Né? Então, essa é uma coisa importante, essa coisa de querer colocar a carapuça, que a gente não sabe escolher, que a gente vaquinha de presépio,
Isso não pode acontecer. A gente não pode assumir isso. As pessoas podem até querer dizer que a gente é isso, mas nós não podemos assumir. A minha avó assinava com o dedão, minha avó era analfabeta. Mas, assim, as grandes lições que eu tenho de argumentos, muitas vezes, ela que me ensinou. Ela falou assim, nós somos pobres, minha filha, eu não sei ler e escrever, mas isso não significa que eu não sei pensar. E ela falava isso para a gente. Ela não tinha vergonha de dizer que ela era analfabeta, mas ela não tinha vergonha, mas ela tinha orgulho de dizer que ela sabia pensar. Então, é isso que é importante. O povo brasileiro sabe pensar. Essa pecha de dizer que a gente não sabe pensar, que a gente não sabe escolher, que a gente não sabe fazer, que a gente não sabe viver em sociedade, é a mesma forma que era usado na Casa Grande Senzala, quando se falava para o escravo que ele não podia comer manga e tomar leite, porque senão ele ia morrer. Então, essa é a realidade. Nós somos um povo inteligente, guerreiros, e nós somos, acima de tudo, um povo. Então, é isso que a gente precisa pensar na valorização desses espaços democráticos, porque a minha ação como pessoa idosa, como pastoral, no meu caso, né, representando a pastoral da pessoa idosa, né, e foi essa representação que me levou para o conselho, eu, Lúcia, né, como conselheira, mas quem foi eleito foi a pastoral da pessoa idosa. Então, a minha ação individual reflete no coletivo. É isso que eu não posso esquecer. É isso que eu não posso dissociar. Qual é o grande questionamento hoje nosso na pandemia? Qual é a grande coisa? Porque a gente vai em espaços públicos onde a pessoa se coloca assim, eu não quero usar máscara. Ótimo. Você não quer usar máscara? Você pode não usar dentro da sua casa. Mas no espaço público, não é você usar porque você quer ou não quer, mas é uma coletividade que vai ser afetada. Usando esse exemplo do uso ou não uso máscara para a nossa ação, né, de colegiado. Ou a gente assume que nós não somos burros, que nós somos pessoas inteligentes, e eu uso aqui o exemplo da minha avó, que ela, com orgulho, falava, eu sei pensar. E quem sabe pensar, sabe falar, sabe agir. E o povo brasileiro sabe muito bem disso. Obrigado, Lúcia. Na minha tradição cultural, tem uma ciranda que diz que uma conversa boa nunca tem fim, né? Mas, infelizmente, o tempo nos convida a partir uma outra fase. E agora, então, para essa próxima fase, a gente convida o Anacleto para fazer as suas considerações finais, depois a gente convida a Lúcia e, por último, Sandra Shirley. Anacleto, suas considerações finais, guerreiro. Eu acredito que com o movimento que a gente está fazendo hoje, com essa reunião, com essa live, eu acho que a gente tem que se mobilizar. É o que nós vem fazendo aqui em Castelo já. É a questão da mobilização entre conselhos. A gente já está fazendo aqui em Castelo, porque a gente faz parte de vários conselhos, então a gente discute. Travou, Anacleto. E entre conselhos. Oi? Caiu a ligação, tá? Desculpa aí. Caiu, volta. Acho que caiu de todo mundo, que a minha também caiu, Anacleto. Então, começa as suas considerações finais. É o novo que a gente está vivendo, né? Eu estou falando que eu espero que com essa live a gente consiga fazer a mobilização entre conselhos municipais. E aqui em Castelo a gente tem esse diferencial, porque a gente faz parte de vários conselhos da entidade e a gente consegue mobilizar e falar de um assunto em todos os conselhos. E essa discussão valoriza aquela ação que a gente vai executar e muitas vezes a gente pressiona até a gestão a ficar do lado do conselho.
porque esse ano nós tivemos uma situação até que no município grave, foi a questão de entrar na concorrência do CDA. A gestão não queria participar do CDA, eu comecei a mobilizar o Conselho da Criança, o Conselho do Idoso, o Conselho da Assistência, falando sobre a importância da alimentação saudável para essas pessoas. E, com isso, foi pressionando e o gestor teve que voltar atrás e aderiu ao programa do CDA. E a gente foi contemplado. Então, acho que essa mobilização é muito importante. E eu acho importante também essa aproximação que a gente está fazendo este ano e já vem construindo há um tempinho, que é Conselho Estadual, Conselhos Municipais e Conselho Nacional. Eu acho que essa proximidade também valoriza muito o trabalho da gente aqui na ponta. Então, a gente consegue ser escutado e escutar umas propostas novas. E conseguimos levar todas as nossas dificuldades ao Estado e à União. Eu acho importante essa mobilização dos conselhos. A gente consegue muita coisa quando a gente está firme nos propósitos dos conselhos. Aqui em Castelo, a gente teve uma situação com o idoso, como ela está falando sobre a questão do idoso, sobre uma criação do novo ILPI aqui, e estavam inadequados, situações precárias. A gente conseguiu interditar totalmente essa ILPI aqui no município de Castelo. Então, eu acredito que com a mobilização e com o trabalho que a gente consegue desenvolver dentro do Conselho, a gente consegue fazer uma política pública muito bonita. Essa é a minha proposta, que a gente consiga se unir mais. É como se diz, né, Anacleto? É o calor do fogo de baixo para cima para chegar na nacional. Isso é muito bom, guerreiro. Lúcia, por favor, suas considerações finais. Para mim, assim, é extremamente importante, porque essa participação com vocês, da gente um ir ajudando, né? Um vai alimentando a luta do outro, né? Então, isso é muito importante. E eu gostaria de colocar o que a gente até colocou no manifesto, que a gente coloca lá, né? Denunciar, né? E eu gostaria de fazer essas considerações, a consideração final, aliás, colocando essa questão do manifesto, que é denunciar os efeitos nocivos, né, da política, né, desse governo, né, atual governo federal. Aqui eu coloco o atual governo, por quê? Porque, na verdade, a gente não pode personificar essa ação. Essa ação ela é de um governo que está no poder. Possa ser que o próximo governo seja igual ou não, mas a sociedade civil tem que ficar atenta a todos os governos. Então, não é assim, a Lúcia está falando contra o governo A ou o governo B. Não, eu estou falando a favor da sociedade civil, tá bom? Divulgar a importância, né, do papel dos conselhos de defesa de direitos de políticas públicas no combate à corrupção. Isso é uma coisa importante que a gente tem que dizer. Os conselhos de direitos, eles não podem ser conselhos de secretarias, né? A Sandra Shirley está aqui como secretaria, né, como falou a professora Ana, por diversas vezes foi governo, foi secretária e estava, né, também presidente do Conselho Estadual da Assistência, mas aqui é importante a gente dizer que esse é um fórum, eu gosto muito de comparar os conselhos de direitos como as praças públicas. Ela é de todo mundo pode usufruir, deve usufruir, mas tem que zelar também. Não é só a prefeitura que tem que cuidar da praça pública. Somos nós, população, que usufruímos dessa praça pública, temos que cuidar. É como eu sempre falo. E a praça pública, a gente, né, quando você vai no mercado imobiliário, você vê que os imóveis que são valorizados são os imóveis que têm áreas arborizadas, espaços públicos, não é isso? Né? Se a gente procurar um corretor e falar assim, eu quero comprar uma casa, mas eu quero num lugar arborizado aí, né, de Castelo, vamos usar o exemplo aí da cidade do Anacleto, né, ou de Vitória, né, ou de Serra. Aonde é mais valorizado? Aonde tem meio ambiente, onde tem arborização. E por que eu faço essa comparação? Porque essa praça pública ela é tão importante para aquela pessoa que é, né, ambientalista, que defende o meio ambiente,
tanto para aquela pessoa que quer ir lá só sentar e usufruir da sombra da árvore, não é verdade? Então, divulgar a importância desse papel dos conselhos é dizer que essa oxigenação da democracia só vem se existir esse espaço público e esse espaço democrático, que são os conselhos de direitos. E o que eu sempre falo que esse encontro da sociedade civil com os representantes governamentais dentro de um conselho de direitos, ele é totalmente diferente de quando eu peço uma agenda com a Sandra Schiller, que é da Secretaria, né, da Assistência Social. Lá é o espaço dela de trabalho como gabinete. Lá eu estou indo conversar com ela, ela sendo uma autoridade, né, da assistência social no estado do Espírito Santo. Outra coisa é encontrá-la no espaço dos conselhos de direitos. Lá ela é conselheira tanto quanto eu. Eu sou conselheira tanto quanto ela, como sociedade civil. Então, aí a conversa é na horizontalidade. E é isso que a gente tem que valorizar sempre dentro dos conselhos. Mesmo que seja a secretária de Estado que esteja sentada ali. Ali ela não é secretária de Estado. Ali ela é a servidora pública da assistência falando, né, trazendo a sua experiência técnica para corroborar, para sinalizar, para ampliar as políticas públicas do município, do estado ou, né, em nível nacional. E a sociedade civil também, ela vai para esse espaço não para ir pedir para a sua entidade, ela vai para esse espaço para levar sua experiência de território nessa discussão. Então, isso é totalmente diferente. Por isso que a gente coloca no manifesto divulgar a importância do papel dos conselhos de defesa dos direitos e das políticas públicas, né? Defender esses conselhos, defender esse espaço. Então, dizer o seguinte, a praça pública, vamos usar o exemplo aí, né? Um determinado prefeito resolve simplesmente tirar a praça pública histórica da cidade para ele fazer dali um prédio administrativo. As pessoas logo vão dizer assim, ué, mas tem tanto terreno em outros locais, por que ele vai querer justamente colocar esse prédio nesse espaço público, nessa praça pública histórica? Então, essa defesa a gente precisa ter ela no nosso radar constantemente. Aqui eu fui voto vencido quando foi a escrita do manifesto, que eles colocam fortalecer os diversos fóruns participativos. Eu defendi essa mesma ideia que eu trago para vocês hoje, que eu coloquei, que era valorizar esses diversos fóruns. Eu leio o que está escrito aqui como manifesto, porque foi o que foi aprovado, né, por todos, mas aí eu só acrescentaria isso, que para mim, pessoalmente, eu entendo mais como valorização. Exigir a restauração da participação da sociedade civil, isso nós temos que fazer constantemente. Lúcia, mas eu não tenho como. Tem, você pode exigir na sua Câmara Municipal, você pode falar com seus vereadores, porque esse vereador, ele tem contato com os deputados estaduais, se porventura você não tiver. Você pode mandar um e-mail, você pode ligar, você pode fazer uma mobilização convidando os deputados estaduais, os deputados federais, o senador, né, os senadores, né, do Estado. Então, isso é importante exigir essa restauração. Porque não adianta a Lúcia Secote ou a Aldenora como presidente do CNES, ou Fernando Pigato como presidente do CNS, né, ou, né, o Léo Pinho, que foi ex-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e falar com o deputado federal ou isso. Não é que não adianta, mas só isso não é que não seja o suficiente, porque a gente sempre é muito bem atendido, isso eu posso falar, mas assim, é necessário que isso também eles sintam que a sociedade civil no município do Castelo, no município de Vitória, no município A, B ou C do Estado do Espírito Santo, está antenado com o que o governo federal está fazendo. Então, isso é importante. E aqui eu quero terminar justamente com isso, é celebrar o nosso trabalho voluntariado, né, de conselheiros e conselheiras, e a imensa contribuição que a gente pensa que não está fazendo nada. Até eu falei isso para uma pessoa, falei isso nesse último fórum que eu participei. Participar de conselhos de direitos não é para quem não tem nada para fazer, porque eles acham, né, que nós somos pessoas que não temos nada para fazer. Então, a gente vai para os conselhos
Não é isso. A gente tem que quebrar essa ideia pré-concebida de que esses espaços são ocupados por pessoas que não têm nada para fazer. E esse preconceito muitas vezes vem dos representantes governamentais que falam, gente, tem que ir lá. Eu mesma já ouvi uma vez de uma situação que a pessoa falou assim, nossa, tem que ir lá conversar com aquele povo. Eu tenho tanta coisa para fazer na secretaria, mas eu tenho que ir lá, né? Como se você estivesse saindo do seu ambiente de trabalho. O conselho, você, como servidor, você continua nesse. Por isso que, né, vocês são remunerados e continua. Isso aí é uma falta, não é nem falta, não é nem colocado falta para o servidor que vai para um conselho de direitos. E a sociedade civil também. Então, esse não é um espaço de pessoas que não têm o que fazer. Então, é isso que eu quero terminar. Esse é um espaço de pessoas que têm muito a fazer, defender a democracia. Muito obrigada. Obrigado, Lúcia. Convidamos agora a Sandra Chiri para as suas considerações finais. Microfone fechado, Sandra. De vez em quando, o novo que eu sempre esqueço. Estou aqui falando e ninguém está me ouvindo. Eu falei que eu estou aqui muito feliz com a nossa live, com o nosso aprendizado e com os nossos desafios aqui para frente, né? Nós aqui no SES, deste mandato, a gente buscou uma situação bem nova, de estar junto mesmo com os conselhos municipais, né? De participarmos até das reuniões ordinárias de alguns conselhos, se eles assim o permitirem, claro. Porque com essa pandemia trouxe uma novidade, todas as dificuldades que apareceram, trouxe uma facilidade, que é da gente poder estar aqui junto, né? Lá conversando, lá com a Anacleta ao mesmo tempo, lá com a Lúcia ao mesmo tempo, e com o município de Vitória. Então, essa questão de a gente poder estar junto através de reuniões virtuais vai trazer para nós essa possibilidade de estar mais junto. Então, a gente já está pedindo para os conselhos municipais que eles nos digam as reuniões que nós podemos participar. Nós temos comissão, que nós temos um nome até interessante, que é CACOM, um nome diferente, né? Que vai acompanhar esses conselhos municipais, uma comissão forte, que já fez um planejamento muito, muito minucioso para estar junto com os municípios, para a gente fazer esse trabalho melhor. E vamos trazer também o nosso Conselho Nacional. Nós já trouxemos para nossas reuniões, nossa primeira reunião, nosso Conselho Estadual, o Conselho Nacional junto, e queremos fazer esse intercâmbio maior. Isso dentro do Conselho de Assistência Social. E estamos saindo daqui, né, com esse desafio de fazer um intercâmbio entre todos os conselhos. Nós temos que mudar um pouco essa imagem, sabe, da questão do controle social, porque vem assim aquele, porque o controle social é só para vigiar, é só para questionar, é só para brigar. Então, isso tem que mudar. O controle social não é isso, gente. O controle social é para propor, é para definir melhores ações, é para caminhar junto. Então, isso nós temos que mudar desse conselho que a gente tem a ideia que é só para fazer confusão. Não é. Não é gente que não tem nada para fazer, né, Lúcia? É gente que tem muito o que fazer. Nós estamos tendo muito o que fazer nesses conselhos. Nós aqui na Secretaria, nós temos 2 conselhos. E nós estamos só com uma secretária executiva para os 2 conselhos. E aí, quando a gente reúne, a gente fala assim, né? A Mariana aí, que o Rosenberg já falou, depois diz que conselho não tem o que fazer. A gente tem que fazer todo dia. Todo dia temos que fazer e temos que nos organizar. Então, eu só estou aqui agradecendo a todos que estão participando aqui, agradecendo assim a Lúcia, que veio nos trazer assuntos mais profundos lá fora, né? Porque a gente não tem realmente, a gente fica no dia a dia ocupado com o seu conselho, com o seu trabalho, o que já é muito. Nós temos um grande desafio no conselho, que é a participação da sociedade civil. Tá, Lúcia? Aqui no nosso estado, nós temos essa dificuldade. No nosso conselho, nós tivemos que formar o conselho faltando várias representantes da sociedade civil. Nós tivemos que reunir para buscar mais, porque nós temos que usar esse instrumento melhor.
Nós fizemos no nosso treinamento, aí eu estou falando não como presidente de conselho, mas já como subsecretária, nós colocamos no nosso Capacita SUAS o assunto agora sobre controle social, que a gente está sentindo essa necessidade. E qual foi a nossa surpresa? Nós temos 150 inscritos, na sua maioria público, dos conselheiros públicos, né, servidores públicos. E não tivemos quase participação do usuário. Só a dona Zezé que está aqui com a gente, que não perde uma, já está participando. Então, a nossa próxima turma, que vão ser mais 150, nós vamos fazer um trabalho diferenciado. Nós vamos ter que mobilizar a questão do usuário, do nosso conselheiro, do usuário da sociedade civil, para participar, não só o usuário, os representantes da sociedade civil, que nós sentimos na pele isso, tanto na eleição do conselho, que nós tivemos várias vacâncias na questão não só do usuário, não, da sociedade civil como um todo. E agora, quando a gente fez esse curso, não veio, então é um desafio para nós. Nós estamos sentindo que nesse desafio da participação da sociedade civil nos treinamentos, nos conselhos, já é uma realidade diferente lá do Anacleto que falou, que lá a sociedade civil está mais presente. Então, a gente vai ter que estudar, fazer um mapa desse trabalho no nosso estado. E estou saindo com esse desafio aqui, de conversar com os vários conselhos, né? Aqui nós temos presente Conselho de Assistência Social e de Segurança Alimentar, né? Que eu vi várias pessoas, Josemara de Segurança... a Will, né, minha amiga de igreja, eu sou evangélica, ela também, gostamos de segurança alimentar, então ela está participando, mas eu não temos outros conselhos aqui, embora a gente tenha até convidado, né? Mas então nós vamos sair daqui, eu vou me propor aqui, o Rosenberg, aí o nosso conselheiro que está conduzindo essa live, e a Mariana, a gente se propôs a fazer um trabalho junto com os outros conselhos. É um desafio muito grande, esse ano a gente tem conferência e tem a dificuldade da pandemia, né, muito grande, mas nada que nos impeça a começar pelo menos a fazer um trabalho entre os conselhos do Espírito Santo. Bom dia, boa tarde, já estamos chegando à tarde para todos, e obrigada pela presença de todos. Para você, Rosenberg. Passo a bola. Rosenberg, obrigado, presidente. Rosenberg, eu peço desculpas, eu só gostaria de acrescentar uma questão que eu julgo importante, e eu ia falar, acabei esquecendo, como encaminhamento. Nessa conversa interconselhos, a minha sugestão, que eu gostaria de acrescentar, é de propor que, por exemplo, o Espírito Santo eu vou falar da pessoa idosa, tem a dona Genilda, que foi conselheira nacional, tem o Rodolfo, que foi até destituído, né, ele representava a FENAPAZ. Então, poderia chamar, dentro dessas reuniões, desses interconselhos, das presidências atuais, os representantes, né, que representaram o Espírito Santo em colegiados nacionais. É uma forma de valorizar esse conselheiro, valorizar esse cidadão e trazer eles, porque eles têm a história do Conselho Nacional do qual ele participou, e ele pode ir alimentando, porque às vezes a gente vai discutir um assunto que, porventura, já foi discutido num Conselho Nacional. Então, eu sei com certeza que deve ter da assistência social, né, da alimentação, né, de outros conselhos que foram conselheiros nacionais em outros tempos. Eu acho que seria, assim, vamos dizer assim, cadeiras de honra para esses conselheiros nacionais participarem dessa discussão, até para trazer essa troca de experiência, mas, acima de tudo, valorizar esse voluntariado. Uma das coisas, Sandra, que você traz, e eu vejo isso também, e eu participei de diversos, como presidente nacional, e mesmo como destituída, muitos estados me convidaram, inclusive o próprio Espírito Santo, eu já fui aí na condição de presidente destituída, valorizar essa participação social dessas pessoas, porque às vezes as pessoas não se sentem valorizadas. Então, eu acho que essa conversa interconselhos, trazendo para essa conversa quem foi de conselhos nacionais
do Espírito Santo, é uma forma dessa pessoa se sentir, nossa, eu dei minha contribuição e posso ainda continuar dando essa contribuição. Né? Então, assim, como a gente brinca no Estatuto do Idoso, são os 80 a mais, né? Que tem lá, que eles são prioridade dentro da prioridade. Então, que a gente também comece a priorizar esses conselheiros nacionais, que às vezes está afastado, às vezes está solitário dentro do apartamento, está sozinho, ele possa participar dessa conversa, né, de interconselhos. Talvez ele não tenha mais vontade de participar como conselheiro estadual ou municipal, talvez tenha, mas ele participando desse fórum do interconselhos, ele vai trazer essa realidade e, com certeza, são pessoas idosas que vão se sentir valorizadas pelo Estado do Espírito Santo. Obrigada. Na assistência, Lúcia, a gente tem um presidente, um ex-presidente nacional de Conselho da Assistência Social. Ele participa do nosso conselho. Nossa, isso é bacana. Por exemplo, da pessoa idosa, tem o Perli também, que eu sei que ele é aí do Espírito Santo, né? Da pessoa idosa. Então, assim, eu acredito que só se a gente for pensando só no estado do Espírito Santo, a gente tem 10 pessoas, 15, 20 às vezes, e são pessoas importantes para essa discussão. E é importante dizer que o trabalho nosso de conselheiro, ele é suprapartidário. Então, isso também é importante a gente não colar nesses conselheiros a questão de partido. Nós não podemos esquecer, somos voluntários no espaço de conselho e somos suprapartidário, porque o que importa é a política pública. Isso aí. Obrigado, Lúcia. Em nome do SEAS, a palavra que fica hoje é gratidão, né? Queremos agradecer a você, Lúcia, que deixou seus afazeres, o Anacleto, a nossa presidente, né, que sabemos que tem uma agenda extensa, assim como Lúcia, o Anacleto, para estar aqui conosco, debatendo esse tema tão importante, que é a participação social e a democracia. E dizer não a toda forma de opressão, a toda forma que negue a participação social. E o SEAS convida e continuará convidando toda a comunidade, todos os segmentos de conselhos, para debater, mas mais do que debater, ir para a ação concreta para garantir a democracia e a participação social. E aí eu tenho certeza que esse tema vai ser remetido para a plenária, depois de apreciado pela mesa diretora, esse interconselho ou essa frente em defesa dos conselhos, ela apareceu com os diversos nomes, mas a gente sabe que é um espaço democrático onde o controle social vai estar imperando. O meu boa tarde a todas, a todos, e muito obrigado pela participação. Obrigado, minha presidente Sandra, obrigado, Mariana, pelo apoio técnico, obrigado aos debatedores que aqui estiveram, obrigado a conselheiros e conselheiras e conselheiros que participaram nessa manhã tão importante para nós. Obrigada. Muito honrada pelo convite. Obrigada. Nós que agradecemos. Tchau, prazer conhecê-la, Lúcia. Igualmente. Um abraço Obrigada, a todos. Ana, pela participação efetiva, pela pergunta boa. Zezé, Edi, obrigada a todos, gente. Fiquei feliz hoje. Parabéns, foi maravilhosa a reunião. Deus abençoe a todos, um bom fim de semana a todos. Obrigada. Obrigada. Como diz, né? Sextou, né? Feliz sexta-feira. Sextou! Um abração, guerreira. Um abração, Rosenberg. Abração, Egito de bom. Anacleto, guerreiro, um abraço. Meu presidente, um abraço. Um abraço.